Olá e bem-vindos! O material que a gente tem na mesa hoje é uma verdadeira cápsula do tempo. Totalmente. É uma edição de 1907 de um livro chamado Thrift, A Book of Domestic Counsel. A gente poderia traduzir, sei lá, como Economia, um livro de aconselhamento doméstico. Isso. O autor é Samuel Smiles e a primeira edição é de 1875. E não foi um livro qualquer, né? Foi um best-seller, assim, absoluto na era vitoriana. Era reimpresso quase todo ano. Nossa! É uma janela espetacular para a mentalidade daquela época sobre trabalho, dinheiro, moralidade e acho que principalmente responsabilidade pessoal. Certo. E a nossa missão aqui hoje é justamente desvendar os argumentos, a visão de mundo que fez esse livro ser tão influente. Perfeito. E ele já começa sem rodeio, sabe? Com uma imagem que todo mundo conhece. A fábula do gafanhoto que passa o verão cantando. E a abelha trabalhando, né? Exato. Enquanto a abelha trabalha sem parar para encher a despensa. É uma fábula bem maniqueísta, né? Não tem meio termo. Ou você é a abelha, ou você é o gafanhoto. Exatamente. E isso já diz muito sobre a falta de nuances do livro. Totalmente. A moral da história, que a abelha diz para o gafanhoto, faminto, é a tese do livro inteiro. Ela diz: aqueles que não fazem nada além de beber, dançar e cantar no verão, devem esperar passar fome no inverno. É uma abertura, assim, brutalmente direta. Prepara o leitor, né? E aqui vem o primeiro ponto que me chamou a atenção. O Smiles, ele não está só dando dicas de como guardar dinheiro. Ele constrói toda uma filosofia em torno do que ele chama de thrift, essa economia. E ele faz uma afirmação, assim, grandiosa logo de cara. Qual? A economia começou com a civilização. Então, para ele, o marco zero da civilização não foi a escrita ou a roda. Foi o momento em que um ser humano decidiu guardar algo para o dia seguinte. Ah, interessante. Pensa nisso como o primeiro save game da humanidade, sabe? Em vez de consumir tudo no mesmo dia e começar do zero, alguém pensou, vou guardar um pouco dessa comida para amanhã. Faz todo sentido. E esse simples ato, essa coisa de não ceder ao impulso imediato, foi para o Smiles o que nos separou dos animais e deu início a tudo. Planejamento, agricultura, sociedade. Ele diz que a prodigalidade, o esbanjamento, é um instinto natural. Mas a economia é algo aprendido, racional. É o que diferencia, nas palavras dele, o homem civilizado do selvagem que ele descreve como alguém que não tem nenhuma previdência, nenhum amanhã. E ele leva essa ideia ao extremo, né? Para ele, a economia não é só uma virtude pessoal, é um dever cívico. E é aqui que a linguagem dele fica, assim, muito intensa. Intensa é pouco. Ele chega a chamar uma pessoa econômica de benfeitora pública. Sim. E uma pessoa esbanjadora de inimiga pública. Peraí, inimiga pública? Isso é uma acusação muito séria. Muito. Ele está dizendo que gastar o meu próprio dinheiro num pub é um ato contra a nação. Isso soa quase como propaganda. E, de certa forma, era. Isso mostra que, na cabeça dele, o jeito que você lidava com o seu dinheiro era um problema de segurança nacional, basicamente. Uau! Para ele, a conta era simples. A riqueza de um país é nada mais, nada menos que a soma do que cada cidadão consegue guardar. Se as pessoas esbanjam, o país inteiro empobrece. Entendi. O indivíduo que gasta sem pensar não está só se prejudicando. Ele está enfraquecendo a nação. Exato. E essa ideia se conecta diretamente com a visão dele sobre o trabalho. O trabalho não é só um jeito de ganhar a vida. É quase uma coisa religiosa, uma bênção. Exato. Ele diz que o trabalho não é apenas uma necessidade, mas também um prazer. É o que nos torna humanos, o que nos dá propósito. E ele ilustra isso com uma história fantástica. A do agricultor. Essa mesma. A do velho agricultor que está no leito de morte e chama os 3 filhos que eram bem preguiçosos. Ele diz: meus filhos, há um grande tesouro escondido na nossa terra. Cavem e vocês o encontrarão. E os filhos, claro, achando que iam encontrar um baú de ouro, cavam a propriedade inteira, né? Revolvem cada centímetro de terra. E, obviamente, não encontram ouro nenhum. Mas, por terem preparado a terra tão bem, no ano seguinte, eles têm a colheita mais abundante da vida deles. Esse era o verdadeiro tesouro. Esse era o tesouro. A lição de que a riqueza vem do esforço, do trabalho duro. O pai não deixou uma herança em dinheiro,
deixou uma ética de trabalho. Ok, então já entendemos a filosofia central dele. É quase uma religião do trabalho e da economia. Mas como isso funcionava no dia a dia? O que uma pessoa comum em 1875 precisava fazer para ser considerada virtuosa por ele? Ah, aí o livro fica bem prescritivo. Quase um guia de autoajuda vitoriano. Sim, O segundo capítulo se chama Hábitos de Economia e ele vai direto ao ponto. Uma das citações de abertura de Goethe diz: "O mais importante é que uma pessoa aprenda a governar a si mesma." autonegação então. Totalmente. A ideia central é essa. O segredo do sucesso, segundo o livro, é saber dizer não a si mesmo. Resistir à gratificação imediata pensando na segurança futura. Mas isso não torna a vida uma coisa meio, sei lá, cinzenta e triste? Viver só se privando das coisas? Ele argumenta o contrário. Diz que a economia não é uma virtude dolorosa, mas o que nos permite evitar muito desprezo e muitas indignidades no futuro. E ele dá exemplos práticos. Tipo, Ele calcula que um homem que deixa de tomar um copo de cerveja por dia, com essa economia, em um ano, ele poderia pagar um seguro de vida que garantiria o futuro da família. são pequenos sacrifícios diários então. Isso, que com o tempo se transformam em liberdade e segurança. E ele é, assim, implacável com quem não segue essa cartilha. Ele descreve com todas as letras o que considera um ato de egoísmo mesquinho. Que seria o quê? Homens que ganham bons salários, mas vivem para o momento e, quando morrem, deixam a família na miséria. Para ele, isso é uma falha moral gigantesca. Exato. E isso nos leva à grande virada de chave do livro. Ele não está escrevendo um manual de finanças, ele está escrevendo um manual de moralidade. Certo. Para ele, uma conta bancária no vermelho não era um problema de matemática. Era uma falha de caráter. E é aqui que surge a frase mais forte que ele cita de outro autor: dinheiro é caráter. Uau, o dinheiro é caráter. Que pesado. Então, para ele, não se tratava só de não ter dívidas. Era uma questão de ser uma pessoa melhor. Isso é radical. É radical. E é a essência do pensamento dele. Ele argumenta que as melhores qualidades humanas, generosidade, justiça, benevolência, dependem de uma relação saudável com o dinheiro. E o contrário também, imagino. Sim, o mau uso do dinheiro leva à ganância, à injustiça, à extravagância. A imprevidência não é só um erro financeiro, é o que te torna, nas palavras dele, escravo do tempo e das circunstâncias. E o dinheiro guardado? O dinheiro que você guarda, por menor que seja, é sempre uma fonte de poder. Ele te dá autorrespeito, a capacidade de olhar o mundo de frente. E essa crítica não era só para os mais pobres, né? Ele também mirava nas classes mais altas. Com certeza. Ele criticava duramente o que chamava de vida extravagante das classes média e alta. Aquela coisa de viver além das posses só para manter as aparências. Uma luta constante para parecer rico. Isso. Cara, isso soa incrivelmente atual. É basicamente o Smiles do século XIX reclamando do post do Instagram da época, de pessoas se endividando para manter uma fachada. Pois é, parece que ele está descrevendo hoje. E isso te leva a um dos pontos mais contraintuitivos que ele levanta: Qual? o paradoxo dos tempos prósperos. A gente assume que quando os salários sobem, a vida melhora, as pessoas ficam mais seguras, certo? Certo, é o que se espera. Mas ele diz que não, que muitas vezes acontece o contrário. Como assim? Ele argumenta que, em tempos de vacas gordas, as pessoas muitas vezes se tornam menos seguras, porque com mais dinheiro no bolso, elas relaxam a disciplina, gastam de forma imprudente e criam hábitos ruins. Especialmente com a bebida, ele fala bastante disso. Exato. Ele menciona que o tal Santo Segunda-feira se tornava mais comum. E esse Santo Segunda-feira não era um feriado oficial. Era tipo a ressaca coletiva da classe trabalhadora. Nossa, nunca tinha ouvido esse termo. O pagamento saía no fim de semana, muitos gastavam tudo nos pubs, e a segunda-feira era um dia perdido para a indústria com um absenteísmo altíssimo. E o Smiles via isso como uma falha moral? Em massa, ele não via como um sintoma de condições de trabalho brutais ou falta de lazer. Era uma falha de caráter. Para ele, a verdadeira prosperidade de uma nação não era só material.
tinha que ser também moral e intelectual. Essa mentalidade de que a responsabilidade é 100% individual é muito forte. Se a pessoa falha, a culpa é dela. Isso cria uma visão de mundo bem preto no branco, certo? Perfeitamente. Ou você é um poupador virtuoso, ou é um esbanjador problemático. E isso nos leva a uma das partes mais duras do livro. Qual? Ele aborda diretamente o lamento que ele ouvia na época. Ninguém nos vai ajudar. E a resposta dele é um sonoro e inequívoco: ajudem-se a si próprios. É a filosofia do self-help, autoajuda, que deu nome ao livro mais famoso dele, né? Exato. Thrift é uma espécie de sequência. Então a mensagem é, se você é pobre, a culpa é sua e o problema é seu. O governo, a sociedade, não tem nada a ver com isso. É exatamente essa visão. Ele tem pouquíssima fé em leis ou em qualquer tipo de ajuda externa. Ele escreve: as principais misérias da maioria dos homens têm a sua origem em causas muito distantes das leis do parlamento. Uau! Para ele, a virtude, a liberdade, a prosperidade, tudo isso tem que nascer de dentro do indivíduo. O esbanjador e o bêbado, segundo ele, sempre vão culpar os outros pela sua própria falta de prudência. Então qualquer reforma social, na visão dele, precisa começar pela autorreforma. Se cada um se consertar, a sociedade se conserta como um todo. Isso, ele diz. Eles nasceram para ajudar e elevar a si mesmos. Devem operar a sua própria salvação. É uma filosofia de individualismo radical. E, como você disse, isso criou uma divisão muito clara na sociedade. Ele fala disso abertamente, né? Sem meias palavras. No final do primeiro capítulo, ele afirma que a sociedade consiste em duas classes: os que poupam e os que desperdiçam. Os que têm e os que não têm. E ele não para por aí. Ele enquadra essa divisão em termos morais e até culturais de uma forma que hoje soa bastante problemática. Muito problemática. No capítulo sobre imprevidência, ele faz um contraste brutal. De um lado, ele descreve os pobres não civilizados do East End de Londres. A descrição é terrível. O que ele fala? Ele fala de uma completa indiferença à religião, com os frutos disso imprevidência, sujeira e seus secundários, crime e doença. É chocante ler isso hoje. A falta de empatia é brutal. Ele não considera em nenhum momento as circunstâncias. Nenhuma. Salários de fome, falta de saneamento, jornadas de trabalho de 14 horas. Nada disso entra na conta. Não há espaço para isso na análise dele. A causa é sempre a falha de caráter. E para reforçar o ponto, ele contrasta esses londrinos com os habitantes da ilha de Guernsey. Que eram o ideal dele, certo? O ideal de frugalidade, pessoas que vivem de forma simples, com uma dieta de sopa à la Grèce e que investem cada centavo que sobra. E ele ainda usa outro exemplo. Sim, para exemplificar o cúmulo da imprevidência, ele usa os esquimós, um termo da época para os povos inuit. Eles os descreve como um povo que vive apenas para o momento, que quando encontra comida come até não poder mais, sem pensar em guardar nada. É uma visão de mundo onde o seu saldo bancário é um reflexo direto do seu nível de desenvolvimento cultural e moral. Exatamente. Um pensamento muito alinhado com o darwinismo social, que estava em voga na época. É um sistema de pensamento fechado, sabe? Se você é próspero, é porque é virtuoso. Se é pobre, é porque é imprevidente e moralmente fraco. Fim da discussão. Depois de analisar tudo isso, a imagem que fica é a de um mundo muito duro, onde a sua salvação, tanto financeira quanto espiritual, depende exclusivamente de você. Qual é a grande lição que a gente tira de um livro como esse hoje? Eu acho que a lição é entender a anatomia de um ideal vitoriano, que foi muito específico e muito poderoso. A ênfase é total e absoluta no caráter individual como um único motor do progresso social. Deixando de lado os fatores sistêmicos. Completamente. É uma visão que deixa pouquíssimo espaço para a análise de fatores sistêmicos que a gente discute tanto hoje, como desigualdade estrutural, falta de oportunidades, acesso à educação. Condições de trabalho. Exato. A mensagem central dele é que a independência, tanto financeira quanto moral, é o objetivo supremo da vida e ela só é alcançada através de uma economia diligente, metódica e, acima de tudo, virtuosa.
E o mais irônico é que, no meio dessa defesa toda da economia, o próprio Smiles lamenta que a acumulação de dinheiro se tornou o grande desejo e paixão da época, algo que ele via como um problema. Pois é. Ele queria que as pessoas poupassem para serem livres e virtuosas, não para ficarem ricas por ficar. Exato. Isso me deixa com uma reflexão final. Se o Samuel Smiles estivesse escrevendo hoje, sabe, em meio à nossa cultura de consumo instantâneo, crédito fácil, a pressão das redes sociais, será que ele veria tudo isso como a concretização dos seus piores medos? Ou será que ele talvez encontraria novas virtudes e novos caminhos para defender num mundo tão radicalmente diferente do dele?